8. Nesse mito, o processo de criação dos mortais é comparado a uma atividade humana. Qual é essa atividade? Quando Prometeu cria os humanos, ele realiza algo parecido com alguma atividade humana. Qual é essa atividade? Explique essa atividade, fale sobre essa atividade. Letra B. Como Prometeu diferencia os mortais entre si? Como ele faz a diferenciação entre os mortais? Um mortal, o outro mortal, nesse processo de criação dele. Está no texto também, bem claro, bem fácil. 9. Assinale a alternativa correta. Aqui você vai marcar um X na resposta que você acha mais coerente com o texto. É a letra A. Prometeu é filho de um inimigo de Zeus? B. Palas Atena ajudou Prometeu a moldar os mortais? Prometeu abre mão de sua divindade para se tornar um mortal? Os deuses do Olimpo ficam descontentes com a criação de Prometeu? Qual dessas 4 opções vocês acham que é a correta? É só marcar um X, é só assinalar ou anotar na folha de resposta a que vocês acham correta. 10. O texto faz referência ao Olimpo. Com base na leitura do texto, o que é o Olimpo? Como você definiria o Olimpo? Esse Monte Olimpo seria o que, pelo que está no texto? Com as suas palavras também você vai responder essa. O texto deixa claro, mas não está escrito lá bonitinho. O Olimpo é... Ok? Você vai definir pelo que você leu, pelo que você entendeu do texto. O que é o Olimpo, como é o Olimpo. 11. Prometeu é convocado para uma reunião emergencial no Olimpo. Reflita sobre os itens a seguir, depois registre suas conclusões. Por que ele foi convocado para uma reunião emergencial no Olimpo? Por que Prometeu foi convocado? B. O que isso revela sobre as relações de poder entre os deuses? Entre os deuses também há uma relação de poder, aquele que manda, aquele que obedece, e aquele que não aceita ordens e por aí afora. Então, a letra B, o que essa convocação revela sobre as relações de poder entre os deuses? C, o que ficou acordado, o que ficou acertado nessa reunião? O que eles combinaram nessa reunião? Coloquem com as palavras de vocês, mas também está no texto. Letra D. Prometeu, porém, descumpre esse acordo ao trapacear. Qual foi a sua trapaça? Como ele trapaceou? Como ele enganou os deuses? Como ele desobedeceu a ordem dos deuses? Ele descumpre. Ele não cumpriu o acordo que eles fizeram. Qual foi esse descumprimento? Em que consiste esse descumprimento? E por que Prometeu trapaceou? O que levou Prometeu a não cumprir o acordo que tinha feito com os outros deuses? Letra F. Com base na resposta anterior, nas respostas anteriores, melhor dizendo, né? Estabeleça a relação entre essa atitude de Prometeu e o título do texto. Pelo que você respondeu nessa questão 11, tudo isso que você respondeu até a letra E. Qual a relação entre a atitude de Prometeu e o título do mito e o título do texto? Né? Ela fala em Criador e Protetor dos homens. Qual é a relação? O que a ação de Prometeu, o que essas atitudes de Prometeu têm a ver com o título? 12. Zeus consegue descobrir com antecedência a trapaça de Prometeu. Ele descobre a trapaça de Prometeu. Letra A. O texto não menciona, mas é possível inferir como ele fez isso ao considerar suas características. Apresente uma hipótese. O texto não deixa claro como Zeus descobriu a trapaça de Prometeu antes de ele trapacear.
Considerando as características de Zeus, considerando as características dos deuses, como você acha que isso aconteceu? Apresente uma hipótese. Como ele conseguiu descobrir com antecedência, o que o fez descobrir com antecedência a trapaça de Prometeu? B. De que maneira Zeus castiga Prometeu por essa trapaça? Prometeu é castigado. De que maneira? Como Zeus o castiga? Depois eu vou colocar mais uma parte desse mito, ou esse mito em outra perspectiva, em outra tradução, que vocês vão perceber outros castigos que Zeus dá a Prometeu, aflige a Prometeu. Releia o trecho. Prometeu ficou furioso, mas não demonstrou nada para Zeus. Em vez disso, saiu furtivamente e foi até Hélio, o deus Sol. Lá ele pegou um caule de uma planta muito resistente e encostou-o na carruagem de fogo pertencente ao deus. Agora, com o caule acolhendo a chama da vida, Prometeu desceu para presentear sua criação com o fogo. Ele foi recebido com festa e, em sua homenagem, pipocaram fogueiras por todos os cantos do mundo. Letra A. As ações narradas nesse trecho se passam em ambientes diferentes. Quais são eles? Há ambientes diferentes? Quais são os ambientes em que se passa esse trecho? B. Essa diferença de ambiente corresponde à divisão de parágrafos? Sim ou não? Essa diferença de ambiente corresponde à divisão de parágrafos. Parágrafos você sabe, né? O espaço é esse espaço aqui no início de uma narrativa, de uma fala, ok? Reflitam aí. De que maneira o verbo descer auxilia na diferenciação dos ambientes? A utilização do verbo descer ali. Então, vamos lá. De que maneira o verbo descer auxilia na diferenciação dos ambientes? Ele diferencia um ambiente do outro? Vocês já perceberam que há ambientes diferentes, então é só refletir um pouco mais. D. O que esse mesmo verbo, o verbo descer, sugere em relação aos lugares onde vivem os deuses e os mortais? Se Prometeu desceu, o que o uso desse verbo indica em relação aos lugares onde estão os deuses e onde estão os mortais? Prestem bastante atenção nesse descer, subir aí, tá? Subir não tem, mas tem o descer. Prometeu desce para levar o fogo aos mortais. Considerando o contexto, apresente hipóteses que justifiquem a importância do fogo. O fogo deixou os mortais muito felizes. Naquela época, não pensando na época atual, mas levante hipóteses. A importância, por que eles ficaram tão felizes? Qual é a importância do fogo para aquelas pessoas? Qual era a importância do fogo para aquelas pessoas? Ok? São hipóteses, não estão no texto, essas questões não estão no texto, mas vocês vão levantar hipóteses. Por que o fogo era importante ou por que o fogo é importante para os mortais. 14. Ao longo do tempo, vários artistas ilustraram episódios da mitologia grega. Um dos exemplos é a pintura reproduzida a seguir. Olha aqui do lado tem uma pintura, né? Prometeu trazendo fogo para os mortais. Letra A. Essa obra ilustra uma ação narrada no mito que você acabou de ler. Que ação é essa? Simples. Está lá no texto e está aqui nessa obra também. Qual é a ação que essa obra representa? Retirada do texto. B. Quem são os personagens representados nessa obra de arte? Quais são as personagens representadas? C. Descreva esses personagens considerando os seguintes elementos.
Tamanho, posição no quadro, posição corporal, expressão facial e luminosidade. Você vai descrever essas personagens do quadro, a importância, a relevância de cada uma dessas duas personagens, pelo que você observa aqui. Olhando aqui essa imagem, a expressão do rosto, a forma com que essas personagens são representadas, você vai descrever essas personagens, questão de poder, de obediência, essas coisas assim, ok? Iluminação, essas coisas. Então prestem bastante atenção com relação a tamanho, posição no quadro, posição corporal, a posição do corpo, as expressões faciais e a luminosidade. Analisando tudo isso, você vai caracterizar essas duas personagens. D. Considerando a leitura do mito, o que sugerem as diferenças na representação dos personagens nessa obra? Nessa obra de arte aqui, o que sugerem as diferenças entre elas nessa representação com base no mito que você acabou de ler e que você está interpretando agora?